Gente, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Encontro com os Gigantes. Tá? Meu nome é Rodrigo Macleod, eu sou gerente técnico e também gerente comercial da parte da equipe de parceiros. Tá? Eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Federal de Lavras, também tenho mestrado pela Unesp, Botucatu em proteção de plantas, um MBA também de gestão de negócios pela USP-Exalc, e um MBA de marketing também pela USP-Exalc. Tá? Trabalho na Verde há mais de 6 anos aí. Hoje, o encontro com os gigantes de hoje é como o tema é como melhorar a fertilidade do solo e aumentar a produtividade. O convidado de hoje é o Alisson Felipe Eckert. Tá? Ele é mestre em agronomia e ênfase em fitotecnia e engenheiro agrônomo pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Em seu mestrado, o Alisson desenvolveu o trabalho na área de produção vegetal, atuando na avaliação e desenvolvimento de técnicas de processos envolvidos na implantação e condução da cultura de campo e laboratório, principalmente em temas relacionados à fruticultura e floricultura. Na graduação, ele desenvolveu pesquisa na área de fruticultura, trabalhando na época com poda e controle de doenças em videiras finas. Alisson também participou do grupo de estudos em solo e meio ambiente, trabalhando no desenvolvimento de adsorventes, tá, e remediadores em recursos hídricos. Alisson, prazerzão de você estar aqui com a gente hoje, tá? Alisson, muito obrigado aí pela participação. A palavra está aí com você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Queria agradecer a oportunidade. Perfeito. Então, pessoal, como o Rodrigo disse, meu nome é Alisson. Eu sou engenheiro agrônomo, também sou mestre em agronomia. Hoje a gente vai tentar conversar um pouquinho aqui, mais uma conversa mesmo, trazer alguns conceitos, algumas informações aí de estratégias que a gente pode estar buscando para tentar melhorar a fertilidade do nosso solo e atingir as altas produtividades. Então, ao final dessa conversa, a gente vai tentar responder aí essa pergunta de como melhorar a fertilidade do solo e aumentar a produtividade. Aqui, então, trazendo para dar uma introdução, algumas projeções do agronegócio aqui para os próximos anos. Então, em relação à produção e à área plantada aqui, mais especificamente falando de grãos, a gente tem aqui para a safra de 2020, 2021, a estimativa de 262 milhões de toneladas aí de produção e uma área cultivada de 68 milhões de hectares. E a projeção, então, aqui para daqui 10 anos, para a safra de 2030, 2031, é de que a gente atinja aí a casa de 333 milhões de toneladas e a área cultivada 80 milhões de hectares, ainda com uma expectativa bem otimista, pode chegar essa produção aí a 382 milhões de toneladas. É uma variação considerável aí nesses 10 anos. Em relação à produção, é um incremento de produção de mais de 27%. Em relação à área cultivada, é um crescimento, uma expansão de área aí de mais de 17%. Atrelado a isso, então, a gente já é de conhecimento, bastante divulgado, a gente ouve bastante falar aí da crescente demanda por alimentos, então que a agricultura vai ter que aumentar sua produção aí em mais de duas vezes aí até 2050, dado o aumento populacional aí para trazer uma segurança alimentar e para conseguir alimentar todas as pessoas do mundo aí, a gente vai ter que aumentar a nossa eficiência produtiva. Eu trouxe aqui, então, os dados em relação ao território, as áreas utilizadas no território do Brasil, com destaque aqui para as pastagens, onde apenas as pastagens aqui em boas condições, plantadas em boas condições, já superam toda a nossa área de cultivo de lavoura. Então, pensando em estratégias para a gente conseguir atingir essa expectativa, esse crescimento de demanda por alimentos, conseguir suprir essa demanda e aumentar nossa produtividade, uma estratégia seria a conversão de áreas de pastagem em lavoura, então ocupando principalmente essas áreas de pastagem degradadas que a gente tem, então através dessa conversão para áreas de lavoura, mas ao mesmo tempo em que estudos mostram que nos últimos 10 anos, por exemplo, a gente teve aí uma conversão dessas áreas de pastagem para a lavoura, cerca de
30 milhões de hectares, ou aconteceu essa conversão, ao mesmo tempo, no mesma instância, no mesmo tamanho, cerca de 30 milhões de hectares, de hectares também foram abertos para novas pastagens. Isso se dá pela produção intensiva, ou pelo protagonismo do Brasil aí em relação aos bovinos de corte, bovino de leite, ao grande plantel bovino que o Brasil tem. Então, essa questão das pastagens, essas áreas se mantém constante. Então, a estratégia mais efetiva que a gente teria seria ter um ganho ou um aumento de produtividade nas áreas que a gente já tem os cultivos, as áreas que já são cultivadas. Falando um pouquinho, então, relacionado à fertilidade do solo, é difícil a gente falar da fertilidade do solo assim de maneira isolada, porque ela está dentro de todo um sistema de produção, onde essa conquista do aumento da produtividade dos grãos, ela tem sido alcançada ao decorrer do tempo devido a não só a fertilidade, mas vários outros fatores, a outras tecnologias de manejo. Como, por exemplo, a conquista aí do material genético de cultivares, o controle de pragas e doenças e assim por diante. Dentro dessa conservação da fertilidade, as práticas de conservação de solo que a gente já tem conhecimento e são, de certa forma, difundidas, a gente pode elencar aí o plantio direto, propiciando aí a manutenção da matéria orgânica no solo, a gente tem a rotação de culturas, a gente tem a adubação verde, com plantas de cobertura, e a gente tem, por exemplo, também a otimização do uso da água ali dentro da propriedade, que já entra a questão dos terraços, e também a compostagem. Dentro de todo esse contexto de fertilidade, buscando altas produtividades, eu achei importante trazer para a gente aqui retomar alguns conceitos básicos de fertilidade, e o primeiro deles é a lei do mínimo. Alguns podem conhecer também aí como lei do barril. Para quem cursou agronomia e quem estuda um pouco de fertilidade já deve ter com certeza visto ou cansado de ver essa imagem, onde essa lei basicamente ela traz que a produtividade ela sempre vai estar limitada pelo elemento em menor quantidade. Então, a gente pegando um barril, esse barril aqui da imagem, como se cada barrinha dessa fosse correspondente a um elemento, por mais que, pensando em 10 elementos, por exemplo, a gente tiver 9 elementos nos níveis adequados, se um deles estiver no nível abaixo do que a gente precisa, a gente não vai ter esse incremento de produção, a gente vai ter um gargalo ali, esse fator, esse elemento, ele vai puxar a nossa produtividade para baixo. E ainda relacionado a isso, aumentar a concentração, então, desses demais nutrientes não vai gerar esse incremento de produção se a gente não corrigir esse elemento que está em deficiência. E a gente consegue extrapolar um pouquinho esse princípio da lei do mínimo ainda para outros fatores além dos elementos nutricionais, como, por exemplo, água e luminosidade e assim por diante. Outra lei, outro princípio que eu gostaria de trazer é a lei dos incrementos decrescentes. Ela trata o incremento na produção, ele diminui à medida que se aumenta a dose do nutriente fornecido. Então, aqui a gente tem esse gráfico que dá para exemplificar, onde o rendimento da cultura está atrelado à dose de fertilizante ou de nutriente. A gente tem um ponto aqui de rendimento ótimo, onde o ganho em rendimento ou em produção ele é maior que o custo de fertilizante, então compensa. E a gente ainda tem uma possibilidade de aumentar a nossa produção, chegando ao teto aqui, pensando em 100% da capacidade produtiva da área, rendimento máximo, porém, né, nessa faixa aqui, nesse ponto, o ganho em rendimento ele é menor que o custo do fertilizante. Então, esse é o ponto ótimo, porque para chegar no 100%, o investimento que a gente vai ter que fazer ali, o aporte financeiro, ele não vai compensar. Então, isso vai gerar um aumento do custo e, consequentemente, uma redução da renda. Ainda em relação a essa lei dos incrementos decrescentes, ela define basicamente as 3 fases do manejo da fertilidade do solo, levando ali em consideração um valor conhecido como o nível, que é o nível crítico. Ou seja, acima desse valor do nível crítico, a resposta da cultura à adubação, ao incremento de nutrientes no solo, ele começa a ser bem menor do que antes disso. E essas 3 fases, elas são a fase de construção, manutenção e reposição dos nutrientes.
Então, aqui, nesse gráfico, a gente consegue observar aqui a produção, a porcentagem de produção relacionada ao teor de nutriente no solo. Essas siglas aqui representam o teor de nutriente muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Então, a gente consegue ver que quando a produção ela atinge esse nível, uns 90% da produção, e atinge aqui o nível crítico entre os níveis médios e altos, aqui seria o ponto limitante para a gente dividir, então, essas fases da nossa fertilidade. Aqui, antes disso, então, os teores abaixo do nível crítico, a gente está na fase de construção da nossa fertilidade. Pensando aí em áreas de abertura ou áreas degradadas, vai ser aquele momento que a gente vai entrar com a gessagem, com a calagem, pensando em neutralizar aquela acidez do solo, e manejos pensando mais nesse sentido. A partir desse ponto do nível crítico, a gente já consegue um solo que tem uma fertilidade construída, a gente já tem um solo que tem uma memória, tem uma saúde interessante, e a gente vai apenas manter ou repor os nutrientes de acordo com a demanda da cultura ou com o período. E é por isso que vale reforçar a importância de conhecer a necessidade de cada cultura, onde cada cultura vai ter a sua necessidade. Esse ponto, nível crítico, esse ponto aqui não vai ser o mesmo para todas as culturas. Dentro disso, é interessante a gente comentar a respeito do sinergismo, da relação entre os nutrientes. Então, esses diferentes elementos que as plantas precisam para crescer, eles podem interagir entre si, afetando a absorção um do outro. Então, essa interação pode acontecer de 3 formas, sendo o antagonismo, inibição ou sinergismo. No antagonismo, então, a gente vai ter que a presença de um elemento, basicamente a presença dele já é suficiente para prejudicar a absorção, a presença de outro elemento. Na inibição, a gente tem que a alta concentração de um elemento é o fator limitante para a presença ou absorção de outro. E no sinergismo, a gente tem que 2 elementos trabalham em conjunto, onde um favorece a presença ou absorção do outro. Dentro disso, a gente pode destacar aqui a relação de sinergismo entre o potássio e o boro, onde tem estudos que indicam que as plantas que crescem com concentrações adequadas de boro no solo, elas têm uma absorção mais rápida de potássio. Isso acontecendo, então, porque o boro ele vai promover um aumento na atividade enzimática do sistema radicular e vai promover ali, gerar uma força motriz que vai favorecer a absorção, principalmente do potássio. Ainda em relação entre sinergismo de potássio e boro, a gente consegue observar aqui nesse esqueminha que na curva, na linha em verde ou azul aqui, dependendo de como observar, em relação à amarela, essa aqui representa uma solução com os níveis adequados, com as concentrações adequadas de boro, e essa aqui sem as concentrações adequadas. Então, com a mesma concentração inicial de potássio, no mesmo período de tempo, a gente vê que ao final desse período de 72 horas, a concentração de potássio no meio aqui vai ser bem menor, ou seja, a absorção no meio em que teve as condições adequadas de boro foi muito mais rápida. Então, o boro, comprovadamente, ele auxilia nessa absorção mais rápida do potássio. Diante disso, fica vista a importância do conhecimento da demanda nutricional de cada cultura e do seu solo. Por isso que é preciso que o agricultor esteja sempre atento, então, aí, tanto às necessidades nutricionais do solo e das plantas, quanto a essas interações entre os elementos para, na hora de planejar, ou fazer o seu planejamento de manejo da lavoura. Aí a gente volta a retomar aquela ideia comentada anteriormente da lei do mínimo, aí, onde além desse fator, desse elemento que vai estar ausente ser limitante, a gente pode ter um elemento em excesso que pode causar uma toxicidez que também vai ser prejudicial. Tudo que é em excesso ou falta, o ideal é sempre a gente estar buscando o equilíbrio. Dentro das estratégias que a gente já possui, que já vem sendo difundidas, a gente tem a agricultura de precisão aí, que vem crescendo,
sempre com estratégias que busquem maior produtividade, maior eficiência e redução de custo. Então, sendo fiel àquela ideia que a gente comentou no início, de aumentar a produtividade e eficiência das áreas que a gente já cultiva. Dentro disso, estratégias, então, ali como o sensoriamento remoto, para mapeamento das áreas quanto à fertilidade, presença de plantas daninhas e algo nesse sentido. E a gente pode destacar também aqui, como curiosidade, nos últimos anos, a utilização dos drones aí para o monitoramento das áreas ou ainda para aplicação de defensivos. Em relação aos fertilizantes utilizados aí na agricultura, a gente pode falar então que, pensando na liberação imediata dos nutrientes dos fertilizantes ali no solo, em primeiro momento isso é uma característica positiva, certo? Porém, a gente sabe que isso vai nos remeter a duas situações, que é a necessidade de reaplicação desse nutriente e a intensificação da lixiviação. Por quê? Porque é conhecido que a cultura ela não precisa dos nutrientes em apenas um ou dois momentos. Ela, assim como a gente, a planta ela se alimenta diariamente. Então, ela precisa dos nutrientes disponíveis ali no solo para estar se alimentando e se desenvolvendo durante todo o seu ciclo reprodutivo. Então, quando a gente utiliza fertilizantes com alta solubilidade, esse fertilizante, esse nutriente, vai estar disponível na solução do solo prontamente. Então, o que a planta conseguir utilizar naquele momento, ela vai captar e o restante vai embora, vai ser lixiviada, a primeira chuva que vier ali, a gente sabe que vai embora. Então, esse nutriente, esse adubo que estiver indo embora, a gente está perdendo dinheiro. Então, a partir disso, vem a ideia da utilização de fertilizantes que possuem um efeito residual, fertilizante de liberação controlada, onde, por conta dessa não tão alta solubilidade, a gente consegue aplicar esse produto, esse adubo ali no solo, e a gente vai estar efetivamente enriquecendo e criando uma reserva naquele solo, onde a planta ela vai ter aquele nutriente disponível durante todo o seu ciclo. Quando ela precisar, ela vai conseguir acessar esse nutriente, e a gente não vai ter problema com lixiviação ou com perca desse nutriente. Então, se essa cultura, pensando em culturas mais de ciclo curto, não utilizar durante os 4, 5 meses que ela permanecer ali esse nutriente, ele vai ficar reservado para a próxima cultura. Então, você está enriquecendo o seu patrimônio, que basicamente é o solo. Ainda falando um pouco a respeito desses fertilizantes com um efeito residual, a gente consegue observar que nesse esqueminha, que na cultura do milho, o acúmulo de matéria seca, nitrogênio, fósforo e potássio, ele é progressivo durante todo o seu ciclo vegetativo, como eu comentei. Então, que desde os 35, 40 dias após a semeadura, o milho, ele já começa, então, a ter o acúmulo de matéria seca e dos nutrientes até o final, que é entre 110 e 120 dias. Então, em todos os momentos nesse período, a planta ela precisa desse alimento. Não adianta a gente posicionar, não que não adiante, mas não é a estratégia mais inteligente ou mais eficiente a gente posicionar o nosso fertilizante apenas aqui ou em alguns momentos, e que nos momentos intermediários, quando a planta precisar, ela não vai ter acesso. Então, com esses fertilizantes de liberação gradual ou com efeito residual, a gente consegue posicionar o nosso fertilizante de uma única vez, sem correr o risco de perder ele. Então, isso vai gerar uma economia, porque não vai ter entradas para adubação de cobertura, e isto. Diante disso, a gente tem, então, um velho paradigma, onde, por muitos anos, a agricultura ela esteve focada aí nos atributos físicos e químicos do solo, preconizando, basicamente, o uso intensivo desse solo e a aplicação recorrente de insumos agrícolas químicos. No entanto, somente fornecer esses nutrientes ao decorrer do tempo passou a se tornar cada vez mais insuficiente para a gente garantir altas produtividades das culturas, principalmente pensando em sistema de sucessão de culturas, que é a realidade da maior parte das áreas produtoras, então, aqui no nosso país, onde a gente não tem ainda a rotação de cultura efetivamente, a gente tem uma sucessão, milho, soja, assim por diante, e é muito difícil nesse sistema a gente incrementar vida no sistema. Diante disso, surge, então, um novo paradigma, que foi observado que existe, então, outra forma de se fazer agricultura,
através da agricultura regenerativa, onde o intuito é diminuir a agressão ao sistema e fazer ele trabalhar ao nosso favor. Então, fazendo ajudando o sistema, não trabalhando contra ele, incrementando a vida ali, esse sistema ele vai trabalhar ao nosso favor, vai nos ajudar, ele vai gerar redução de custos e, consequentemente, a gente vai ter maior lucro. Ainda em relação a esse novo paradigma, viu-se, então, a necessidade de otimizar as interações que o solo faz com os demais componentes do ecossistema e considerar, além dos aspectos químicos e físicos, também essa porção de grande importância que são os aspectos biológicos. Dentro disso, então, surge a importância da microbiota do solo, dos micro-organismos, de conhecer como eles podem nos auxiliar, como que funciona essa dinâmica dos micro-organismos no solo. Diante disso, então, falando a respeito dos micro-organismos, a gente tem aí que hoje, em uma porção de uma colher de micro-organismo, de uma porção de uma colher de solo, a gente tem aí uma enormidade de micro-organismos, passando aí mais de 50 bilhões de espécies ali. Isso equivale aí mais que toda a população do planeta, e a gente conhece basicamente 1% de toda essa gama de micro-organismos hoje, e ainda conhecendo pouquíssimo, a gente já sabe da importância e dos benefícios que eles podem trazer para os nossos cultivos em relação ao incremento de produtividade e ganho de eficiência. Por conta disso, então, a gente tem um aumento nas pesquisas, a gente consegue ver aqui nesse gráfico, a partir, principalmente, dos anos 2000 e 2010, aqui um salto gigantesco no aumento das pesquisas. Isso deve também aí aos avanços tecnológicos. Antigamente a gente tinha uma certa dificuldade em relação a esses estudos. Hoje, os avanços da tecnologia, da biotecnologia principalmente, permitiram que a gente comece a estudar e conhecer mais a vida no solo. E, a partir disso, promover essa biodiversidade. Diante disso, então, uma estratégia, ou uma estratégia interessante seria a utilização de fertilizantes promotores dessa biodiversidade do solo. Pensando dessa forma, então, uma estratégia interessante seria a diminuição na utilização de fertilizantes com cloro em sua composição. Pois a gente sabe aí que, por mais que o cloro ele seja um micronutriente, a necessidade das plantas em relação ao cloro é baixíssima, ou em pequenas quantidades, justamente por ser um micronutriente. E quando a gente adiciona fertilizantes com cloro na sua composição, a gente está basicamente colocando água sanitária naquele solo, a gente está esterilizando o meio. Uma comparação fácil para a gente entender aqui é quando a gente tem uma piscina, a gente quer conservar aquela água, por mais tempo que a gente coloca ali é cloro, a gente quer esterilizar o meio. E é exatamente o que a gente não quer. No solo é esse efeito biocida, a gente quer justamente o contrário, que é preservar e promover essa vida no solo. Agora vamos tentar elencar, então, aqui alguns benefícios de preservar a biodiversidade do solo. A gente consegue, então, promover o desenvolvimento radicular, onde uma planta com um sistema radicular mais desenvolvido, mais agressivo, ela vai conseguir explorar faixas mais profundas do solo, então ela vai ter melhor acesso aos nutrientes, ela vai conseguir ter maior acesso à água em períodos de estiagem, pois ela consegue, então, explorar aí as camadas mais profundas. A gente tem a melhora, então, na resistência das plantas a estresses bióticos e abióticos, além aí, por exemplo, do que eu já comentei, do acesso à água, a gente tem uma planta mais saudável, que ela vai estar mais resistente ao ataque de doenças e de pragas, fazendo um comparativo simples, a mesma coisa que a gente, como ser humano, quando a gente está com o sistema imunológico mais equilibrado, quando a gente está saudável, a gente passa por uma doença, uma gripe, a gente passa mais tranquilo ali, a gente se recupera muito facilmente, ou a gente acaba nem sendo acometido por essa doença. Agora, quando a gente já está mais frágil, sistema imunológico baixo, a gente é acometido com alguma doença, a gente vai precisar de um acompanhamento médico, a gente vai precisar de alguma medicação e, consequentemente, a gente vai gastar mais. Com as plantas é a mesma coisa. A gente também tem uma melhoria, então, dos atributos do solo, a incremento de matéria orgânica, a gente tem uma relação entre os micro-organismos, as plantas, em relação à ciclagem, disponibilização de nutrientes, e a gente também, a partir de tudo isso, tem um aumento da produtividade e a valorização do patrimônio, que é o solo aí, que basicamente é o que o agricultor vai deixar para os seus filhos, para os seus netos, é o patrimônio que ele tem, o solo.
Dentro dessas tecnologias, dessas estratégias que a gente já tem, algo que vem sendo desenvolvido aí nos últimos anos, que já é uma realidade, e eu acredito que é uma realidade mais próxima do agricultor, que eu achei interessante trazer, é a análise de solo BIOS, que basicamente é uma tecnologia que agrega o componente biológico às análises de rotina do solo, onde até o momento as análises comumente realizadas, elas consideram apenas os aspectos físicos e químicos do solo, deixando de lado esse componente biológico que é tão importante. Então, essa análise ela se utiliza de duas enzimas aí presentes no ciclo do enxofre e no ciclo do carbono, e essas enzimas elas são bastante sensíveis às alterações ali no solo, e elas servem como indicadores. Então, acredito que a maior vantagem que eu poderia citar desse sistema, dessa análise, seria a detecção com antecedência de alterações que ocorrem na saúde do solo em função do seu uso e manejo. Então, a gente consegue quantificar e verificar como é que está a saúde do solo efetivamente naquele determinado momento e como que a gente vai poder proceder com o manejo, estratégias para recuperar ou para manter a saúde daquele solo. As considerações finais, então, do que a gente conversou até aqui, de como fazer, então, para chegar a uma agricultura mais sustentável. Acredito que seria, então, levar em consideração os aspectos físicos, químicos e, principalmente, os biológicos, que até então a gente vinha negligenciando um pouco, deixar de lado os velhos hábitos e aprender a respeito dessa nova forma de agricultura. Então, por mais que a agricultura que a gente tenha aprendido aí, os nossos pais, nossos avós, não quer dizer que aquilo ali está certo, a gente está se reinventando, a gente está aprendendo coisas novas, então a gente tem que estar aberto a essas modificações. Fazer, basicamente, com que o sistema trabalhe a nosso favor, não só pensando que a agricultura é feita de colocar produto, colocar adubo no sistema, a gente também tem que preservar o solo, que é quem dá o cultivo para a gente, que ele vai trabalhar ao nosso favor. E tudo isso, então, vai propiciar uma diminuição dos custos de manejo, para a gente ter no ambiente plantas mais saudáveis, e vai aumentar o nosso lucro pela diminuição aí de aplicações de defensivos, melhor aproveitamento dos fertilizantes e assim por diante. Então, agora tentando responder aquela pergunta que a gente criou no início lá, se eu pudesse responder, como melhorar a fertilidade do solo e aumentar a produtividade seria através de estratégias de manejo que promovam a construção e manutenção da fertilidade do solo, buscando utilizar fertilizantes e doses adequadas que possibilitem a interação e o equilíbrio entre os atributos químicos, físicos e biológicos, promovendo, então, a biodiversidade e fazendo com que o sistema trabalhe ao nosso favor. E, para finalizar, eu queria trazer aqui uma frase aí do professor William, que é basicamente considerado o pai da agricultura regenerativa: alimente o solo e deixe que o solo alimente as plantas. Então, se a gente cuidar do solo, preservar ele, fazer o sistema trabalhar a nosso favor, ele vai nos dar resultado muito rapidamente. E acho que nessa linha aí, o que dá para trazer é que, se a gente quer buscar produtividades diferenciadas, uma produtividade que a gente nunca teve, o interessante é a gente fazer coisas que a gente nunca fez, pensar em novas estratégias, porque se a gente fizer as coisas da mesma forma que sempre foram feitas, a gente vai ter os mesmos resultados, certo? Seria isso, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos abertos aos questionamentos. Alisson, muito obrigado aí pela participação, pela aula de hoje, né? Já que você citou aí o pai da agricultura regenerativa, eu vou começar com uma pergunta aí para você. Quais seriam os princípios aí para uma agricultura regenerativa? Rodrigo, eu acho que, assim, como basicamente toda a minha apresentação já foi baseada nisso, né? Acho que deu para trazer bastante informação, mas se eu pudesse elencar alguns princípios, eu acredito que seriam dentro dessas estratégias que a gente comentou: a rotação de culturas, monitoramento de pragas, aí a preservação, basicamente, da biodiversidade, a assistência técnica. Eu acho que é meio que se reinventar, não ter vergonha de dar um passo para trás para poder daqui para frente dar dois, entendeu? E mais nesse sentido de preservar o meio mesmo. Mais uma pergunta aqui para você, Alisson. Quais os principais impactos aí dos micro-organismos na produção? Certo.
Bom, pensando nos micro-organismos, eu acho que eles vão estar bastante relacionados aí à melhoria dos atributos do solo, participando aí da decomposição da matéria orgânica, trazendo, então, esse nutriente que está, por exemplo, ali na palhada de volta para o solo, então, participando dessa ciclagem dos nutrientes. Eu acho que eles são importantes também em trazer maior resistência das plantas, como a gente comentou, aos estresses bióticos e abióticos, eles vão trabalhar ali colaborando com as plantas, tanto no desenvolvimento radicular, então, que pensando como em qualquer situação, por exemplo, numa casa, quando a gente tem a base, um prédio, uma base bem feita, o restante é muito mais fácil de a gente construir. Então, se a gente tem um sistema radicular bem desenvolvido, essa planta vai estar mais preparada. E a gente tem também, a partir disso, a redução de custo, pois a gente não precisa demandar tanto da aplicação de defensivos. A gente tem até o exemplo interessante do Laércio, que comenta que ele teve pela primeira vez na história aí uma área que foi campeão de produtividade no SESB sem nenhuma aplicação de defensivo. Então, ele até comenta que acho que o mais importante do que o quanto a gente produz é o quanto que a gente lucra, né? Então, acho que isso é importante considerar também. Então, sim. E, Alisson, pensando no Laércio, né, que eu já conheço um pouco da história dele, que ele vem muito dessa parte de começar a fazer muitos testes e com isso ir substituindo muitas coisas que ele utilizava para chegar ao ponto de até não utilizar nada, né, de defensivo na área dele. Claro que isso aí é com relação ao tempo, mas pensando hoje num produtor, tá, que está convencional, não tem essas ideias ainda, mas quer sim passar por uma agricultura regenerativa. Qual o melhor caminho para ele passar para essa agricultura regenerativa? Eu acho que ele se questionar quanto a isso já é o primeiro passo, já é um caminho, se questionar se ele está fazendo o correto, o primeiro passo é esse diagnóstico, e entra naquilo que eu comentei ali no final, se a gente quer ter um resultado diferente, a gente não pode fazer as coisas da mesma forma que a gente faz ao longo do tempo, então ele tem que estar aberto a se reinventar, a buscar consultoria, a gente vê aí hoje já é uma realidade a assistência técnica, então é muito fácil o nosso acesso ao conhecimento hoje, a gente consegue buscar informações. E eu acredito que é até mais fácil hoje o agricultor que ele tem interesse em ingressar nessa agricultura regenerativa, porque já tem bons exemplos, então ele consegue conversar com o agricultor que já teve na mesma situação que ele, como por exemplo o Laércio, ali consegue buscar experiências do que fazer, de como iniciar para dar esses primeiros passos. E ele tem que estar ciente, acredito que isso não é do dia para a noite, que isso demanda um esforço, demanda um tempo, talvez começar com uma porção pequena da área, ou talvez começar reduzindo a utilização dos defensivos ou de produtos à base de cloro aí em menor escala, 30%, 50%, até que daqui a alguns anos ele vai estar com uma agricultura bem mais autossuficiente. Acho que esse é o caminho. Não, com certeza. Gente, vou dar uma notícia aqui, tá? Lembrando que a gente tem esse encontro com os gigantes toda quinta-feira. Em especial, para o próximo encontro com os gigantes, vai ser na terça-feira, tá? Dia 26/10, às 12 horas, então meio-dia. Tá? O tema do próximo encontro com os gigantes é um panorama do mercado de fertilizantes e expectativas para 2022. E o palestrante, tá, o convidado, é o Magnus Berge, que é fundador e diretor executivo da Acerto Limited, consultoria independente que tem como missão aí trazer mais transparência para o mercado latino-americano de fertilizantes. Então, como eu falei, a data e o horário, excepcionalmente na próxima semana, será na terça-feira, tá, dia 26, às 12 horas, ao meio-dia. Ok? Alisson, te agradeço muito pela participação do Encontro com os Gigantes de hoje. Tá? Muito obrigado. Os portas estão sempre abertos aí para você. Tá ok? Valeu, eu que agradeço a oportunidade, Rodrigo. Valeu, pessoal, e um abraço. Abraço, gente. Boa noite para todos. Tchau, tchau.